E o que fez Adão ele distanciar de Deus foi o pecado, foi o poder de persuasão que veio sobre a vida dele. Diz a Bíblia Sagrada que agora Adão ele responde para Deus: ouvir a tua voz soar no jardim. Fala para o seu irmão: Adão conhecia a voz de Deus. Ele sabia que não era a voz do diabo, ele sabia que não era a voz da sua esposa. E ele disse: eu ouvi soar sua voz no jardim e temi. É interessante que até mesmo o apóstolo Paulo, ele faz um relato lá no livro de Éfeso, lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito que os pais não levantem a ira no filho, que é para os pais ensinar os filhos a estar no caminho de Deus. Aí o apóstolo Paulo ele pega e fala para a igreja andar com temor diante do pastor, mas não por vista, ou seja, o pastor não precisa ver, é para ele andar por andar. E é interessante aqui que Adão ele fala: eu ouvi essa voz e temi, mas até então ele não temeu. E isso você vê que existem pessoas na igreja que são intituladas como igreja, que só tem temor de Deus quando Deus fala com ele. Quando eles vêm para a igreja ou quando eles estão fora, não existe temor. Eles fazem o que fazem, eles estão entrelaçados no pecado, mas eles sentem temor quando o pecado vai embora, quando ele é usado pelo pecado, porque Satanás ele vem, usa e cospe. E quando ele cospe, aí o Espírito Santo ele vem, porque vem o seu temor. Mas porque Adão naquele momento ele não teve temor, ele só teve temor a hora que Deus falou com ele. E é mais interessante que a Bíblia Sagrada começa a dizer que ele disse: porque eu estava nu. Ou seja, ele começou a perceber, Deus ele não é pego nunca de surpresa. E Deus percebeu que o seu filho havia errado, que uma liderança maligna havia entrado em sua vida, havia lhe dado uma direção, algo mais fácil, havia apontado algo que estava para atrair e trair a vida de Adão com Deus, a vida de Eva com Deus, e atrair os seus prazeres junto com os seus prazeres da carne. E diz a Bíblia Sagrada que no versículo 11, este homem, este Deus, melhor dizendo, ele diz: quem te mostrou que estavas nu? Sabe que Deus, ele estava dizendo para este homem chamado Adão, a qual ele havia criado, a qual ele vinha colocar no espírito de vida. Sabe que Deus estava dizendo? Mas quem foi o outro líder que entrou na sua vida? Quem foi o outro Deus que entrou na sua vida? Quem foi esse que falou o que eu havia dado ordem para não fazer? Deus ele estava querendo mostrar, mas em meio de uma discussão, em meio de um argumento para Adão: Adão, você não está percebendo o reino meu, o reino do céu, aquilo que eu coloquei aqui no Éden, meu jardim, você está perdendo, você está esvaindo da sua mão. Sabe por quê? Porque o outro líder entrara na frente de Deus. Isso é um perigo. Sabe o que Deus está dizendo, igreja? Muitas vezes você não está entendendo. Vai passar ano, vai entrar ano, e se você não entender que existe somente um líder, somente um Deus, somente um Senhor, somente um Jeová, somente um Javé, somente um Javé, somente um proprietário, somente um patrão, somente um líder da tua vida, você vai perecer. Mas hoje Deus vai descortinar a revelação para a tua vida e vai mostrar a você o que você quer. Se você quer uma liderança maligna ou uma liderança de Deus, quem está entendendo? Hoje é tempo de reflexão, é tempo de você começar a entender. E Deus ele estava dizendo: filho, mas o que eu tenho para você é quem é esse outro líder na sua vida. E diz a Bíblia Sagrada aqui na parte B do versículo 11, ele diz assim: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses. Fala para o seu irmão: porque você desobedeceu a Deus hoje. Este homem está
estava ouvindo as palavras de Deus dizendo: ei, você fez o que eu não havia ordenado, você fez o que eu não havia falado. Ele falou, mas quem é o teu Deus? Ele falou, mas quem é o teu líder? Ele falou, mas quem é o teu dono? Ele falou, mas quem é o teu proprietário? Ele falou, mas quem é o teu Senhor? Pergunta para o seu irmão, mas não responda. Fala para ele: quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Meu Deus do céu, quem está entendendo a glória? Quem está entendendo a glória? Hoje, se você ouvir, colocar em braço e viver essa palavra, pode começar a dar soco no ar, da glória, misturar com aleluia, sapatear, porque a vitória vai vir antes desse ano, filho. Antes desse ano, fecha. Toma posse. Quem está entendendo a glória? Quem está entendendo a aleluia? Meu Deus do céu, a conversa estava ficando estreita. Deus falou: Adão, você não me obedeceu. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 12: então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quem sabe algumas mulheres já sussurraram: meu marido é assim. Tudo que acontece joga para mim só porque eu sou o vaso mais frágil. Eu imagino Deus falando para Adão: Adão, você falou bem. É interessante que no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus ele fala: Jeremias, o que vês? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo para a minha palavra se cumprir. Ei, esse Deus agora, a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ei, eu imagino Deus ele falando: disseste bem, porque eu lhe dei como companheira, e não como a sua líder, e não como aquela que manda, e não como aquela que fala, e não aquela que... Eu não estou pregando uma mensagem machista. Eu estou dizendo que o único que dá a liderança do céu não é a mulher e nem o homem, porque Eva era a vida, o único que dava a mensagem do céu era o Deus de Israel. E ele estava dizendo: você errou, está colocando a culpa nela, mas você não entendeu, porque quando eu desço eu falo contigo, quando eu desço eu cobro você, quando eu desço eu instruo você. E eu não levantei ela como a sua líder, a sua patroa, eu levantei ela como a sua disjuntora, a tua companheira. E agora, como você fala mal da tua companheira? Ora, mandorara, chomomondoia, sai. Ei, meu Deus do céu. Ei, e Deus ele continua, já que ele jogou a bomba para a mulher. A Bíblia diz que Deus, ele vai na mulher e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Ele disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu imagino Deus falando: Eva, mas quem apresentou a serpente para você? Quem apresentou o diabo para você? Fala para o seu irmão: só dá certo a aliança quando Deus apresenta para você. Quem está entendendo da glória? Quem está entendendo da aleluia? Quem sabe muitas coisas estão dando errada porque você não está entendendo. O diabo entrou, está apresentando gente para você, está apresentando homem para você, está apresentando mulher para você, e você não está entendendo. E Deus está dizendo agora: você quer colocar a culpa em mim porque eu criei, eu trouxe para a igreja, eu levantei, eu fiz, não fui eu que apresentei para você. Quem tem apresentado foi Deus que apresentou. Então pode pegar a mão e sair dando glória, misturada com aleluia. Foi Deus que apresentou, então pode fechar o negócio. Foi Deus que apresentou, então pode abrir a empresa. Foi Deus que apresentou, então pode casar. Foi Deus que apresentou, então pode ir com os olhos fechados, ouvido tapado, boca tapada, tudo amarrado, porque Deus ele vai fazer, porque ele está na frente. Quem está entendendo agora? Quem está entendendo? Agora, se não foi Deus, pode estar simples que vai ficar impossível. A porta pode estar escancarada que vai fechar. Pode estar dando tudo certo e vai dar errado. Quem está entendendo agora? Quem está entendendo agora? Quem está dizendo: olha lá, cachorro, cadê a igreja?
uma cutucadinha aí, fala, tá falando? Não, fraco, fala, tá falando, irmão? É interessante que no versículo 15, Deus ele diz: para o diabo e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Eu vou dar autoridade para ela pisar na cabeça. Eu vou dar autoridade. Você vai ferir o calcanhar, porque o pé da igreja vai estar na cabeça. Mas o que me chama a atenção é que Deus fala para o diabo: eu porém inimizade entre você e a minha igreja. Porque Deus percebeu que logo no princípio o diabo já estava fazendo amizade com ele. Agora eu pergunto, por que Deus não falou isso para Adão, isso não falou isso para Eva? Porque Deus ele deu um livre-arbítrio. E hoje nós podemos ver que o diabo ele não tem amizade conosco. Deus ele lançou. O diabo ele não tem tudo que reflete Satanás, tudo que reflete o pecado não é de Deus. Tudo que reflete a carne vai dar errado, porque em Romanos 8:8 diz que aquele que está na carne é impossível agradar a Deus. E outras traduções está dizendo é inimigo de Deus. Então Deus ele está dizendo: não adianta querer fazer sociedade, aliança, não adianta querer dar jeitinho, não adianta nada, porque lá em Bereshit, lá no início eu já coloquei inimizade entre ele e você. Ei, você muitas vezes uma pessoa fala: é o pecado, é isso, é aquilo, é o mundo, é balada, é isso. Não é ele que está fazendo amizade com você, não é o mundo que está te chamando porque te ama, não são as coisas, é você que não está dando ouvido à voz de Deus e quer amizade, quer aliança. Mas hoje Deus está discutindo e está dizendo: eu sempre tenho autoridade para a minha igreja pisar na cabeça do inferno. Eu sempre dei autoridade para a minha igreja, mas por falta de entendimento a sua alma não fica confortada. E Deus está dizendo hoje: se você quiser, eu pego a tua alma e levo para mim. Eu pego a tua alma e dou entendimento. Eu pego a tua alma e dou conhecimento. Eu pego a tua alma e dou sabedoria. Hoje Deus está dizendo: eu te chamo de igreja. Eu quero você arrancar você do anonimato. Eu quero arrancar você da mesmice. Eu quero arrancar você da miséria. Eu quero arrancar você da necessidade. Eu quero colocar você em cima. Eu quero exaltar você. Eu quero te dar vitória no meio dessas lutas. Eu quero te exaltar no meio dessa humilhação. Eu quero fazer, mas muitas vezes você não deixa. O diabo ele roubou no início. Abraão, Isaac, diz a Bíblia Sagrada que Deus ele falou para Moisés que Abraão não havia conhecido ele perfeitamente. Só que daí entra, meu Deus do céu, o dono, o proprietário. Entra o mestre. Você não está entendendo? Eu estou falando de Jesus. Você pode dar glória? Ele criou todas as coisas. Oh meu Deus, Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele está aqui, irmão. Se você está na carne, você não está entendendo. Mas se você está no espírito, você já está começando a entender. Esse Deus, Ele entrou. E diz a Bíblia Sagrada que agora Ele se depara no meio, sabe do que? De uma discussão dos seus discípulos. E agora Filipe, a sua alma não tinha entendimento, por isso que a sua alma estava sem conforto, e no meio de uma discussão, diz a Bíblia Sagrada, que Filipe olha, sabe o que estão dizendo dele? Estão falando que ele é Elias, uns falam que ele é Jeremias, outros falam que ele é até mesmo um dos outros profetas, e aquela palavra, você já percebeu que quando uma palavra é lançada no meio, ela traz uma dúvida, ela é lançada, a pessoa fica pensando, eu imagino a cabeça, sabe de quem? De Tomé. O que eu estou fazendo aqui? Eu imagino a cabeça dos homens que quando ouviram aquela palavra, o que está acontecendo? Quem é esse que nós estamos seguindo? Quem é esse? Aí levanta um homem, esse homem chamado Pedro, ele entrou com uma palavra revelada, porque ele tinha
desconforto da alma. Eles estavam atemorizados. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque as pessoas de terceiro começaram a falar: quem é ele? Porque vocês estão seguindo ele? Será que é ele mesmo? Olha o jeito dele, olha o físico dele. Ele olha, ele amanhã depois, ele pode ser filho de Belial, ele pode ser o próprio Beelzebub. E aquela palavra trouxe uma confusão. Sabe por que muitas vezes a sua alma ela fica confusa em meio de lutas, em meio de porta fechada? É porque tua alma está presa na terra, é porque tua alma está presa no ouro, é porque tua alma está presa na prata, é porque tua alma não tem ainda nem certeza da salvação. Porque quem tem certeza da salvação sabe, se aquela porta não abrir, Deus vai abrir outra. Se aquela porta não abrir, Deus ele vai fazer alguma coisa. A certeza da tua salvação é você entender que Deus ele vai te dar vitória nessa luta, nessa beleza. Quem está entendendo da glória? Quem está entendendo da aleluia? Lamando a pastor e bedaia soiadá. A discussão chegou, a palavra chegou no meio. As almas daqueles homens estavam tudo desconfortadas. Mas existia um leigo e novo que levantou a mão, quem sabe pedindo uma oportunidade no meio dos outros, e disse: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, é o Senhor. E Deus, o próprio Jesus, percebeu que não foi a alma, não foi a carne, não foi o sangue, porque o sangue, a alma, a carne não consegue revelar nada. O prazer no mundo não revela. Por isso que quando você está sofrendo, por isso que Deus permite algum sofrimento na tua vida, daí você volta a Deus, aí o seu espírito fica mais forte. Está na hora de sair dessa luta. Fala para o seu irmão: está na hora, irmão, de você sair dessa luta. Quem está entendendo agora? Vocês estão desanimados? Quem está falando com você? Oração da Soiadá. E aquele homem agora, ele traz o céu para a terra, ele traz a divindade para a terra, e ele diz: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Eu imagino aqueles obreiros, os discípulos toda a noite, e Jesus ele diz: não foi a carne, não foi o sangue que revelou. Aleluia. Glória, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, glória. Naquela luta não fique em desespero, porque desespero é da carne. Vai pro joelho. Aleluia. Não fique desesperada. Vai pro joelho, porque desespero é da carne. Ansiedade é da carne. Falar que Deus não esqueceu de você é da carne. Vai pro joelho, vai pra oração, que Deus vai revelar. Porque essa carne não é o que você sente no teu coração, não é nada disso. O que faz a revelação de Deus chegar na igreja é ser espiritual.